Olá, gente. Eu sou a Zóia. Como é que vocês estão? Então, hoje é o nosso quadro de farsas e golpes, ou golpes e farsas. Eu ainda não tenho um nome definido para esse quadro de segunda-feira, mas é basicamente esse o tema que vamos tratar nas segundas-feiras. Ou é golpe, ou é farsa, alguma coisa, uma pseudociência que tem aparecido por aí, seitas malucas, enfim, qualquer coisa que envolva ambos os termos, né? E hoje eu vou trazer um assunto sobre catfish, né? E como vocês sabem, né? Eu falei na semana passada sobre um crime na terça-feira que envolveu o golpe do amor. Nesse daqui, eu vou trazer alguns golpes, mas eu vou focar em um especificamente, que envolve um pouco de catfish e um pouco de golpe, né? Ou seja, é mano a mano, né? E como eu falei na semana passada, eu acho que é um tipo de crime complicado a gente evitar esses julgamentos em relação às vítimas, porque a gente não entende como é que essas coisas chegaram ao ponto que chegam normalmente, né? E aí fica uma situação bem complicada, né? Então, ai, eu tô suando porque tá um calor, né? Então, a situação é complexa, né? Então, vamos já entendendo que nem sempre a gente vai conseguir evitar esses julgamentos, assim como também a gente tem que entender o que acontece com essas pessoas, e eu trago esses casos aqui até para a gente ver que eles acontecem, que isso pode vir a acontecer, e principalmente que não necessariamente as pessoas que caem nesses golpes são as mais burras ou as menos experientes, né? Como vimos na semana passada, é, foi uma dupla de irmãs idosas que caíram nessa história, né? Então, aí a gente vai tratar disso aqui neste vídeo. Primeiro, eu acho que é interessante falar sobre o que é um catfish. Aí, para isso, eu estou com um texto aqui que eu vou dar uma lida, né? E compartilhar. Vamos ver se eu apareço aqui. Ah, apareci. Olha que bonitinho. Então, vamos começar. Entenda o que é catfish e quais são as penalidades deste crime. Eu vou colocar esses links na descrição, né? E aí, se eu não ler tudo, vocês podem ler o texto completo, tá?
Então, é o seguinte, aqui, o uso da tecnologia traz muitos benefícios para os nossos. Ai, que leitura horrível. É o seguinte: o uso da tecnologia traz muitos benefícios para o nosso dia a dia, mas, infelizmente, trouxe também oportunidade para os golpistas agirem no meio online. A expressão catfish é utilizada para referir a pessoas que criam perfis falsos com o intuito de enganar outras. O termo é mais comum em sites de relacionamento, onde essas pessoas se aproveitam de uma fragilidade emocional para ganhar a confiança do outro. No entanto, não é o único espaço que ele se aplica. Os prejuízos que um catfish pode causar à sua vítima são diversos, que englobam tanto danos financeiros como psicológicos, como invasão de contas bancárias, chantagem emocional e decepção amorosa. Mas tomando alguns cuidados, você pode identificar o perfil fake e evitar cair nessas armadilhas. Aí, aqui dá uma definição e aqui os golpes, né? Aqui tem as penalidades e aqui eu já vou. Mais tarde a gente vai tratar de outras questões. Isso aqui é só para dar um contexto para o que a gente vai fazer aqui neste momento, né? Então eu vou descompartilhar por enquanto essa página, depois a gente volta para ela, que eu vou mostrar uns 3 casos, uns 4 casos interessantes. Um deles não é tão exatamente um catfish, mas vocês vão ver a que ponto chegam esses golpistas, tá? Vocês vão ver ao ponto que isso chega na internet, né? E, enfim, descompartilhando. Agora eu vou compartilhar um Wattpad, né? Para a gente. Cadê? Um WordPad, aliás. Aqui estamos. Isso aqui é um print, assim, aposentada perde 208 mil reais achando que namorava o Johnny Depp. Inacreditável, né? Como assim, né? Não que uma pessoa comum não possa estar namorando uma celebridade do tipo Johnny Depp ou qualquer outro. Pode vir a acontecer, mas quais são as chances? Ainda mais uma aposentada brasileira e como é que se comunicava, né? Como é que isso acontecia?
Esse é um caso. O outro é esse aqui, ó. Reportagem do dia. Golpista se passa pelo ator Keanu Reeves e aplica golpe em mulher. E, na realidade, nesse caso aqui, foi o caso de uma corretora, ou seja, a mulher era uma corretora de seguros aqui no Brasil e caiu. E transferiu 100 mil para o falso ator, né? Está aqui escrito bem aqui, né? Vou até ampliar isso aqui para vocês verem a situação. Ó, tá? Ah, outra, mulher leva golpe de 55 mil após namoro com falso Keanu Reeves. De novo, Keanu Reeves mandando ver aqui nas nossas, né? Ou seja, complicado, né? E o caso que eu vou tratar hoje, mais especificamente, é esse aqui, que está na página do Hugo Gloss. Após ser enganado por mulher que fingiu ser Alessandro Ambrosio, jogador italiano faz confissão surpreendente sobre a atual situação. Então, agora eu vou descompartilhar esse negócio, porque agora a gente vai ler as duas matérias sobre esse caso aqui. E eu estou trazendo esse caso aqui justamente para mostrar que isso não acontece só com mulheres, né? Ah, homens também são passíveis de cair nessas histórias, né? Leia fazendo participação especial aqui no vídeo. E, e vamos ver a situação que esse atleta se encontra. Era um jogador de vôlei, tá? Então, a gente vai tratar a respeito desse caso específico para vocês verem que esses casos não são apenas mulheres que caem, tá? Enfim, isso aqui é mais ou menos um catfish, né? Dentro dos moldes clássicos, que geralmente são pessoas, não tem quadrilha envolvida. A diferença de um golpe do amor é que geralmente esses golpes que eu falei da semana passada são quadrilhas. Esses aqui são pessoas aplicando golpes individualmente, né? Ou seja, é um negócio mais personalizado, né? E às vezes é até mais fácil de lidar com isso, né? Mas mesmo assim, olha a situação que aconteceu com esse cara, né? Então, olha só o que que vamos fazer aqui. Eu vou compartilhar a página do Google Gloss, que também vai estar na descrição, né? Aí, peraí, eu acho que compartilhei errado. Compartilhei errado. Ah, apaga. Vamos ver.
Ah, tá aqui. Pronto. Olha só a situação. O Blois já começa meio que debochando da situação, para você ver como é difícil, né? As pessoas resistirem uma zoeira, né? Nesses casos. Então, para vocês verem a situação das vítimas, né? Agora, aqui, como a gente está falando de um caso internacional, a gente meio que vai, né? Então, o POB, ou seja, olha só, o cara já começa o POB, ou seja, em vez de pobre, o POB do Roberto. No fim do mês passado, veio à tona o caso do jogador de vôlei italiano Roberto Gazzaniga, que passou 15 anos namorando à distância uma mulher que se passava pela modelo brasileira Alessandra Ambrosio, que conseguiu tirar grandes quantias de dinheiro dele. Após descobrir a farsa, o atleta fez uma confissão surpreendente sobre o assunto. Em entrevista ao programa de TV italiano Verissimo, neste sábado, em bate-papo sobre o golpe, bem como seu relacionamento com a mulher, entre aspas, identificada como Valéria Sata, de 50 anos, moradora da Sardenha, no mar Mediterrâneo, Roberto confessou que, apesar de ser vítima do catfishing, ele ainda sente falta dela. Oh my God. De acordo com o atleta, os dois que mantiveram namoro à distância durante anos, não se falam há mais de um mês. Faz mais de um mês que não escrevo para Maia e sinto falta dela de vez em quando. Durante 15 anos, me senti com ela e de repente acordei e ela não existia mais. Dói mais do que um soco na cara, desabafou Gazzaniga. Então, a situação é a seguinte, como vocês podem ver aqui, né? Você tem, um, primeiro, essa Valéria Sata, que é essa mulher de 50 anos. Ela pegou as fotos da Alessandra Ambrosio, que é a modelo brasileira, para usar como foto de perfil. Então, ela pegou as fotos da Alessandra Ambrosio como foto de perfil. E o nome dela é Valéria Sata. E aqui você vê que ela se identificava pro jogador em questão como Maia, né? Ou seja, você vê aqui esse nome, escrevo para Maia. Só que Maia não existe, a cara dela também não é a da Alessandra Ambrosio, ela é, na realidade, Valéria Sata, né? Então, ele não parou por aí e revelou que se sente culpado pelos problemas cardíacos da ex-namorada. Ou seja, a mulher já inventou algumas questões aí, né? Desculpa usada pela golpista
golpista para extorquir cerca de 700 mil euros, equivalente a 4,3 milhões de reais naquela época, na época em que isso aqui ocorreu, né? Do atleta. Nas conversas com Roberto, Valéria alegou que precisava de tratamentos hospitalares, o que levou o jogador a fazer empréstimos de milhares de euros. Tudo isso enquanto o ex-casal só se falava por telefone. Pelo menos havia um contato de voz. Agora, a questão é, por que não vídeo? Né? Como é que a pessoa consegue supostamente namorar 15 anos com uma pessoa só pelo telefone ou contatos de voz, tá? Fica a questão aí para vocês. Eu tenho dificuldade, né? Mas tudo bem. Esses casos aí, por exemplo, eu seria capaz de dar uma stalkeada absurda, né? Porque, gente, tem horas que dá uma investigada. É interessante, né? Eu acho importante, né? Porque olha só para isso. E aqui uma outra fala dele, né? Todos esses anos eu queria vê-la, mas toda vez surgiam problemas e ela dava desculpas para não me conhecer, disse ele. Houve sinais de alerta, mas ela era muito boa em transformar a história a seu favor. Ou seja, por isso que eu não gosto muito de dizer que só mulheres são vítimas de manipuladores ou homens não caem em manipulação de mulher, porque primeiro que fica parecendo que toda mulher assim é uma santa e eu como feminista, eu não quero o posto de santidade. Primeiro que eu sou ateia, né? Então, eu me considero um ser humano, eu me considero uma pessoa inteligente. Claro que eu evito, que eu não fico por aí fazendo esse tipo de coisa, mas daí a dizer que eu posso me usar como parâmetro moral para os outros, não dá, né? Ou para todas as mulheres também não dá, né? Enfim. Aí ele continua aqui. Ela ficou nervosa e trouxe à tona seus problemas cardíacos, fazendo-me sentir culpado. Ai, tipo assim, querido, não é porque eu não quero, assim, é porque eu tenho problema cardíaco, então eu não posso sair de casa, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Então eu acho que ela começou a usar isso como desculpa, porque daí isso já abriria um contexto, né, para eventualmente ela estar internada, ou eventualmente ela estar passando por algum tratamento e não pode ver o cara, né? Ao Veríssimo, que eu acho que é esse programa da TV, né? Catzaniga contou que durante o relacionamento à distância, ele permaneceu fiel à Maia, no caso, Valéria. Ou seja, o cara ainda se manteve fiel a uma pessoa que não existe, uma pessoa que não existe. Além de não se relacionar com nenhuma outra mulher,
Ele também evitou sair com os amigos e se contentou apenas com o sexo por telefone com a falsa namorada. Todo esse tempo não tive nenhum contato físico com nenhuma outra mulher, porque respeitava a pessoa com quem estava. Muitas vezes não saía com amigos por causa de seu ciúme. E a mulher ainda se mostrava ciumenta, né? Legal isso. Talvez outros no meu lugar tivessem parado antes. Não poderia dizer o suficiente porque sentia tanta, assim, porque sentia dor do outro lado. Graças aos meus amigos e à minha família, consegui sair dessa. Olha, eu não sei, pelo visto, essa que é a mulher, enfim. Olha só, aí por cima o atleta ficou com dívidas de mais de 60 mil euros devido aos empréstimos feitos para enviar dinheiro a golpista. Amigos, familiares e pessoas próximas ao jogador então criaram uma vaquinha online no site de GoFundMe para ajudá-lo. Após a descoberta, ele também recebeu uma festa de seus amigos e parentes na quadra onde joga para animá-lo, porque nessas alturas do campeonato o cara deveria estar arrasado, né? E os meus amigos organizaram uma angariação de fundos para me ajudar depois de terem me emprestado até 70 mil euros. Eu me sinto culpado por arrastar pessoas para perto de mim para isso. Eu os traí e isso me machuca ainda mais, lamentou Gazzaniga. Que dó. Aí aqui tem a entrevista, né, que se vocês quiserem entender aqui, então a questão é a seguinte, né? Aqui é uma memorização aqui do caso, como é que ele começou, né, e tal. Eu acho que eu não vou nem precisar ler o outro post, mas esse aqui já explica a situação, né? Como é que essa porcaria aconteceu aí na vida desse rapaz. Então, vocês vão vendo aí a situação que isso gera na vida de alguém, né? Então, eu achei que era interessante trazer esse caso, que eu acho que aconteceu ou 2021 ou 2022, porque eu lembro que eu soube desse caso, aqui, ó, 13, essa publicação foi feita pela Isabela Arouca, publicado dia 13 de 12 de 2021, né? Então, vocês vão vendo. Aí eu me lembrei desse caso e que eu achei interessante a gente expor aqui, né? E, enfim, isso aqui é um caso de catfish, né? Você vê que quem aplicou esse golpe foi uma senhora de 50 anos, né? Uma italiana, que além de ter criado um nome falso, ainda usou fotos falsas, que no caso acabou sendo as fotos da Alessandra Ambrosio, que é a nossa modelo brasileira, né? Famosa, inclusive. O que me deixa mais espantada, porque afinal de contas você tem uma modelo, uma foto de uma
mulher linda e tal, eu não sei, porque se ele fizesse uma simples pesquisa por imagem do Google, né, eu acho que ele teria chegado à conclusão de que essa foto não era de Maia nenhuma, era de uma Alessandra, né? Eu não sei. Bom, esses casos que eu estou trazendo aqui, eu estou deixando tudo para vocês comentarem, para darem suas opiniões, porque é complicado, né? Nós temos dificuldades aqui com essa situação, né? E agora eu vou descompartilhar para a gente ler algumas coisinhas naquele outro site que eu mostrei anteriormente, né? Para continuar falando sobre o que que a gente pode fazer nesses casos, tá? Então, vamos compartilhar isso aqui de novo. Então, aí aqui nós temos o nosso um texto que é desse artigo Exete Brasil, né? É, enfim, aí o que que quer dizer? O que quer dizer a expressão catfish? Catfish, traduzindo para o português de forma livre, significa gato-peixe, gato-peixe. Porém, a expressão em inglês é utilizada em outro sentido. Ela se refere a pessoas que criam perfis com informações e fotos falsas na internet para enganar emocional e ou financeiramente suas vítimas. Às vezes, a enganação é só emocional e outras pode ser emocional em conjunto com a enganação financeira, tá? Tem até aquele programa que algumas vezes eu achava até que era meio armação, mas, né, enfim, é, isso porque o golpista utiliza de diversos meios de sedução e manipulação para enganar a outra pessoa. Ele finge ser e ter tudo que a vítima precisa naquele momento. Em simples conversa, o catfish consegue identificar as fraquezas de quem está do outro lado da tela e, sem que ela perceba, vai se tornando seu par perfeito após essa etapa de conquistar a confiança. A vítima se sente totalmente à vontade e fica exposta ao golpe. É importante destacar que a prática de catfishing envolve desde a interação de perfis falsos por brincadeira até ações criminais mais sérias, como sequestros e outros tipos de golpe, tá? Ou seja, mesmo que você esteja fazendo a coisa para se divertir, ainda assim é crime. E aqui ele mostra que esse tipo de golpe ganhou visibilidade com o sucesso daquele reality show chamado Catfish, né? Que teve uma versão gringa, né? Que começou lá nos States e
depois teve uma versão aqui no Brasil. Aí, quais são os perigos do golpe catfish? Existem diversos perigos que alguém que sofreu catfish fica exposto. Entre eles, podemos citar invasão de contas bancárias, manipulação psicológica, estelionato, dívidas com bancos para poder fornecer o dinheiro para o golpista, como foi o caso do nosso jogador de vôlei, dispositivos eletrônicos expostos a ransomware, ou aplicativo espião, né? Entre outros. O catfish pode utilizar diferentes maneiras para envolver suas vítimas, dentre elas, um envio de arquivos infectados com vírus para roubar dados bancários e pessoais, a extorsão de dinheiro por chantagem e o vazamento de fotos íntimas. E aqui, quais são as penalidades para esse crime, né? O golpista pode responder pelos seus atos legalmente. Consequência jurídica mais comum que ele se enquadra está previsto no artigo 185, 158 do Código Penal, que diz: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça com o intuito de obter para si ou para outro indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa, pena, reclusão de 4 a 10 anos e multa. O artigo, de, enfim, vocês podem anotar esse número de artigo, que eu também vou deixar esse link lá no, na descrição, né? Enfim. E aqui, como identificar um catfish? Contas com. Sabemos que cada vez está cada vez mais difícil identificar um perfil fake. Até porque, ou seja, se naquela época que o programa Catfish começou a existir, já era complicado, as pessoas, por falta de informação, não iam atrás do perfil, né? Não pesquisavam. Imagina hoje com inteligência artificial, deepfake e outras coisas assim parecidas, né? Que a gente pode também um dia discutir sobre esse negócio de direito de imagem, né? Porque coitada da Alessandra Ambrosio, que foi envolvida num caso desse tipo, né? Imagina se ela vai para a Itália fazer um desfile, participar de alguma semana de moda e é vista por esse cara, né? Imagina a situação, né? Como é que fica. Enfim, ou seja, ela também é uma pessoa que pode vir a sair prejudicada no caso desses, né? Mas aqui seguem algumas características comuns, né? Então vamos ver aqui as instruções. Contas com poucas ou nenhuma foto, indicando que o perfil é recente, né? Também. Poucas pessoas seguindo a conta, também poucos amigos. Inclusive, antes eu ficava esnobando esse negócio de rede social, eu não queria ter rede social. Hoje em dia, depois que eu vi assim que não ter rede social e ter pouca gente seguindo ou acompanhando, não tendo fotos, qualquer coisa assim, é suspeito, a polícia é suspeita.
Então é melhor colocar na rede social em tudo quanto é canto, né? Então é isso. Nenhuma marcação em foto com amigos ou comentários em publicações do perfil, né? Eles criam uma relação de proximidade muito rápido, escondem o rosto ou usam fotos perfeitas demais. Caso Alessandra Ambrosio, né? Porque, enfim, a mulher não queria nada, né? E dão desculpas para não ter conversas em vídeo, falam em dinheiro e chegam até pedir, inventando desculpas superficiais, né? No caso, pode ser doença, pode ser, sei lá. Aí, atenção. O catfish pode ser qualquer pessoa e nem sempre são anônimos ou desconhecidos. Inclusive, pode ser alguém próximo de você que quer te extorquir, te vigiar ou praticar um cyberbullying. Pode ser aqueles coleguinhas da escola também, criando um perfil para te sacanear, né? Enfim, tem que prestar atenção também nos coleguinhas de escola, com quem você se relaciona por aí, né? Então, evitar cair em um catfish? Se você utiliza sites de relacionamentos, fórum, rede social, o que que você tem que fazer? Pesquise no Google. Essa dica é bem simples, né, e acessível a todos que utilizam dispositivo de internet. Faça a pesquisa pelo nome da pessoa no Google e confira as informações que aparecem são condizentes com o que foi dito para você. Ou seja, se não achar, né, é complicado, porque hoje em dia, nem que seja no Jus Brasil, as pessoas aparecem em algum canto, né? Analise o perfil. Veja se a pessoa tem perfil em redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter. Analise se tem postagens de fotos, seguidores, interação familiares e amigos e outras atualizações. E peça para fazer uma videochamada, se a pessoa não fizer a videochamada, né? Ou seja, e mantenha um antivírus ativo. Confie na sua intuição também, porque às vezes você acha que tem uma coisinha errada com essa história, eu não sei, tem uma coisa estranha, mas aí as pessoas assim, eu não quero também ficar pensando mal das pessoas, né? Porque também tem gente que se sente culpada de ter desconfianças dos outros, né? Então aí é complicado também. E aqui, assim, fique alerta e preste atenção nas histórias que a pessoa conta. Se atente aos detalhes e repare se elas não são vagas. É normal que as pessoas tenham alguns comportamentos estranhos, afinal, ninguém é perfeito. Mas alguns sinais podem te levantar um alerta, como uma gíria ou abreviações que não são comuns para a idade que ela diz ter, né? E aqui tem denuncia o perfil, né? Mas acontece que, bom, quanto a essa questão de gírias, é bem complicado, porque, por exemplo, tem pessoas de idades diferentes. Assim, eu acho que é mais fácil, por exemplo, você estranhar uma pessoa que diz ter, digamos, 20 anos de idade e de repente utilizar uma gíria das antigas. As pessoas idosas até conseguem absorver um pouco esse vocabulário da juventude. Por exemplo, no meu caso, que eu sou professora, eu poderia talvez fazer esse tipo de coisa, até porque
é a conversa que eu tenho com o pessoal que eu convivo, né, e tal, aquela coisa toda. Tenho amigos muito mais novos. Pode ser que eu consiga, sei lá, forjar uma identidade de 19 anos, né? Mas, enfim. Mas tem gente que não consegue, né? Tem gente que não se atenta para esses detalhes, né? Enfim. Então, e aqui sempre denuncio o perfil caso você sinta que tem algo estranho, né? E aqui tem uma mais aspas gigantesca dizendo: lembre-se de nunca fazer depósitos de dinheiro, independente da história triste ou mirabolante que for contada. Dinheiro para doação, só se caso você tiver, por exemplo, um youtuber que faz conteúdo, que você conhece o trabalho da pessoa, você gosta do trabalho da pessoa e você, sei lá, põe apoia-se, põe vaquinha, crowdfunding, membros, faça o que vocês quiserem em relação a pessoas que criam conteúdos que vocês gostam, que vocês apreciam o trabalho, que vocês acham que vale a pena ajudar, essas coisas assim, beleza. Agora, para uma pessoa que nunca mostrou uma cara para você, que nunca mostrou, é, nunca conversou assim, olhando para você, não fica depositando dinheiro na conta dessas pessoas, gente, né? É, enfim, não façam isso, tá? E é isso. Eu acho que eu falei o suficiente aqui sobre esse tema, sobre esse caso que eu estou escrevendo, que eu resolvi descrever hoje, e façam aqueles favorzinhos para a tia, né? Deem um like, compartilhem esse vídeo, se inscrevam, por favor, e, sobretudo, comentem, dê um feedback para saber se esse tipo de conteúdo agrada, o que eu posso melhorar, sugestões de temas para esses conteúdos, né? Enfim, se quiserem contar a história que vocês tenham vivenciado desse tipo de situação, eu posso ler as histórias e comentar, e eu prometo também que eu não vou. Eu posso colocar um nome fictício aí, qualquer coisa, eu posso fazer alguma coisa desse tipo. Enfim, se vocês conhecerem alguém que tenha passado por esse tipo de história, enfim, fiquem à vontade e comentem, porque eu realmente preciso que vocês me deem esses feedbacks, até para saber o rumo que eu posso dar a esses quadros, né? Enfim, então é isso. Saudações anarquistas para todos
e revolução já. Tchauzinho.